Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa terceira unidade e praticamente a nossa última unidade. Já está acabando. Olha só, rapidinho, né? As discussões sociológicas, elas não têm nenhuma intenção de parar por aqui. Nós fazemos sociologia da educação no cotidiano, olhando. Então, não só eu, sociólogo, mas você, licenciado em ciência da computação, diante das demandas educacionais, dos fenômenos que você vai encontrar nas escolas que você for atuar ou já atua, você vai certamente se deparar com uma série de fatos sociais, de constituição de pensamentos para se explicar determinadas possibilidades, determinados comportamentos. Por isso que a nossa disciplina, embora nós encerramos aqui na terceira unidade, mas ela vai continuar contigo aí para o resto da carreira e, por que não, da sua vida. Porque nós pensamos filosofia da educação, nós pensamos sociologia da educação, nós pensamos história da educação. Falou educação, nós temos que ter essas áreas, né, caminhando conosco o tempo todo. Nós vimos na unidade 2 a consolidação da sociologia da educação. De maneira muito breve, muito pontual, nós observamos quais foram as preocupações que a sociologia da educação tinha, em especial na década de 40, 50 e 60, onde ela estava se consolidando como uma disciplina científica específica, uma disciplina específica da sociologia. E quais são as grandes temáticas? Então nós vimos lá que se colocou nas mãos da educação uma grande responsabilidade de resolver os problemas da sociedade, distribuir renda, o problema de desenvolvimento econômico, e nós vimos que não é bem assim. Essa visão funcionalista, teórico de capital humano que nós observamos e nas próprias contribuições dos pensamentos da sociologia, vai mostrando que não é bem assim que a coisa caminha na medida que você não observa a educação olhando para a janela da sociedade. Se você cria uma dicotomia entre educação, escola e sociedade, o modelo está fadado a dar errado. Então nós vimos tudo isso lá na unidade de consolidação da sociologia da educação. Como fenômeno, década de 80, 90, tecnologia, capitalismo, relações. Então, como fenômeno, um dos fenômenos que nós vamos abordar agora na nossa terceira unidade, refere-se à educação para as relações étnico-raciais. Provavelmente, muito provável, que você já tenha se deparado com alguma questão que envolve essa discussão. Aqui na universidade, nesta, naquela, aqui, acolá, em qualquer escola, são temas transversais de currículo, de base comum, que se faz necessário discutir, temos leis, amparos. Então, hoje, a meta da nossa aula, dentro dessa unidade, dessa nossa terceira unidade, é que vocês percebam, primeiro, por que é que a sociologia da educação se debruça em estudar as relações étnico-raciais também? Segundo, quais são os amparos legais que criam a educação para as relações étnico-raciais e a importância de olharmos para elas dentro das nossas escolas, não só como algo a cumprir nos currículos, na proposta pedagógica, não sim, de maneira pro forma, mas na prática. Como é que nós podemos observar tudo isso na prática? Desenvolvendo projetos alternativos na prática. Você trabalha numa escola que tem manifestação racista em sala de aula? Como é que você, professor, licenciado em ciência da computação, pode criar um projeto para discutir isso sociologicamente e criar condições para a superação disso em sala de aula? Está vendo? Então, isso é sociologia da educação no seu cotidiano. É por isso que existe aqui a nossa disciplina. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver condições de reflexão teórico-sociológica para instrumentalizar o seu olhar diante lá das ações que você tem na sua escola. Tá bom? Vamos começar olhando para o nosso slide. Eu quero inicialmente estabelecer um conceito
E lembrando também que na sua unidade 3, nós temos um texto delicioso, um texto 2018, um texto muito gostoso e bom para reflexão. Esse texto do Cart, que eu estou referenciando, vale a pena ler. Gostaria que vocês aprofundassem o olhar de vocês com muito cuidado nesse texto. Esse texto ele será elemento para que no final da nossa unidade vocês construam um mapa conceitual, a atividade de fixação do conteúdo de vocês, completando aqueles 45 pontos que você resolve individualmente aí, antes da prova final, você tem que construir um mapa conceitual. Depois nós vamos estabelecer um tutorial de 3, 4 minutos para falar de como é que você vai organizar esse mapa conceitual. Mas já aproveita e vai pesquisando aí, como é que se monta um mapa conceitual. E vocês irão usar o texto como elemento de construção do mapa conceitual, tá certo? Então vamos lá, ó. Olha só esse slide para definir educação para políticas de educação para uma educação das relações étnico-raciais. Então diz assim esse autor citado aí no nosso texto. A educação para as relações étnico-raciais é um conjunto de práticas, conceitos e referenciais implícitos e explícitos que pretende formar, no âmbito das instituições de ensino público e particular, uma cultura de convivência respeitosa, solidária, humana, entre públicos de diferentes origens, pertencimentos étnico-raciais presentes no Brasil e que se encontram nos espaços coletivos de aprendizagem, escolas, faculdades, centros formativos. Então, o que é a ERER? Abreviação de Educação para as Relações Étnico-Raciais. A ERER é um conjunto implícito e explícito de práticas, conceitos que visam criar uma cultura de acolhimento, respeitabilidade das condições de diversidade, dos diferentes. Visa criar condições para que nós façamos a convivência nos espaços públicos, a escola é um deles, nos centros de formação, nas faculdades, universidades, para que nós passamos a ter a nossa cultura de respeito, entendimento, conhecimento e respeito à diversidade, respeito à etnia do outro, respeito a todo o conjunto de atribuições cotidianas que nós temos que ter, entendendo e aceitando a etnia do outro. Isto é educação para as relações étnico-raciais. Pois bem, qual que é o aspecto legal? Onde é que surgiu esse negócio? Não foi assim, vamos fazer, que bom, não. Há todo um contexto histórico por trás. Então, olha só, a aplicação da política de educação para as relações de educação racial se consubstanciam nos textos legais do Conselho Nacional de Educação, o CNE. Vocês já tiveram a disciplina de História da Educação, Estruturalismo, Estruturação, então provavelmente essas siglas, Conselho Nacional, CNE, BCN, tudo isso são siglas vinculadas ao processo das políticas educacionais. Então olha só, no Conselho Nacional de Educação, o parecer 03/2004, cuja resolução é 01/2004, a resolução 08/2012, parecer 14/2011 e a resolução 3/2012, implementação nas políticas nacionais, na base nacional curricular comum, nessas BCNs estão então explícitas estas resoluções, e são estas resoluções e esses pareceres que instituem as práticas das políticas de educação para as relações étnico-raciais. Ou seja, tudo isso que você está vendo aí no seu slide compõe a legitimação legal para que nós tenhamos a implantação das políticas de educação para a educação das relações étnico-raciais. Essa é a sustentação legal. No próximo slide,
nós vamos observar, primeiro, o que impulsiona essa lei, o que impulsiona, perdão, essas políticas. É o acaso? É porque o governo é bonzinho? É isso? O que impulsiona? Primeiro, são as demandas nacionais e internacionais. São as pressões das minorias, né, que pressionam para que essas políticas aconteçam. Nacionalmente, interno e externo, nacionalmente e internacional. Então, são demandas nacionais por pressão. Quais são essas pressões? Combate ao racismo, combate à xenofobia, combate a todo tipo de preconceito contra os homossexuais, contra a transfobia, enfim, todas as formas de preconceito contra os ciganos, os índios, tudo aquilo que atinge as minorias, negro, índio, mulheres, ciganos, homossexuais, minorias perseguidas. Então, essa pressão da demanda interna e externa, internacional, geraram essas discussões para que nós tivéssemos a legalidade da ERER, Educação para a Educação de Relações Étnico-Raciais. Lógico, né? As pessoas voltadas à vulnerabilidade social está aí, e acabei de dizer que índios, negros, homossexuais, mulheres, ciganos são os afetos aqui da proteção, da garantia desses pareceres. Aqui um destaque para o movimento negro. Então, observem aí no slide. Primeiro, o reconhecimento. Existe uma história. O Brasil, historicamente, está em dívida com os negros pelo episódio de escravidão e por todo o movimento singular que essa sociedade faz em relação às práticas racistas que nós temos no nosso país. E a escola não está isenta disso, que nós temos práticas racistas, xenofóbicas, homofóbicas em larga escala, bullying em larga escala nas nossas escolas, sejam públicas, privadas, ponto, isso é o que está aí. Então, primeiro, o reconhecimento disso. Segundo, a emancipação. O quanto essas etnias, esse contexto étnico-racial, o quanto que se emancipa na medida em que você vai dizendo que reconhece que houve um erro, e o quanto que você emancipa na medida que as pessoas vão ocupando esses espaços sociais por direito. Por direito. Ao mesmo tempo, nós temos aí como base o levante de Zumbi dos Palmares, Cangazumba no século XVII, aqui no Brasil em especial. Nós tivemos a Conferência Internacional de Durban na África, em 2001, cujo Brasil foi signatário. O Brasil se compromete aqui em 2001, a partir dessa conferência, a assumir enfrentamentos contra o racismo. Deriva daí a instituição desses pareceres, dessas leis de proteção e também de estabelecimento de uma cultura dentro dos nossos espaços de formação educacional, pensando em combater emergencialmente todo tipo de racismo e preconceito. Pois bem, nós temos então a promulgação da Lei Federal 10.639/2003, vocês devem conhecer essa lei, provavelmente se não viram ainda no nosso curso de licenciatura, vocês vão no conjunto, né, de disciplinas que vão discutir educação, vai se falar bastante delas, 10.639, que torna obrigatória, essa lei torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e também a cultura africana, dentro da seara da educação, dentro da educação básica. É lei. Outro dia, eu atuo numa escola de ensino médio e uma mãe me questionou dizendo assim, escuta, mas por que nós temos o meu filho tem que levar para casa trabalhos, pesquisa que fala de negro, de racismo, de África? Bom, primeiro que nós estamos num país completamente miscigenado, misturado. Segundo que é um amparo legal.
a 10.639 diz exatamente isso, que os professores devem trabalhar. Então não é coisa da cabeça de ninguém. E nós temos por ideologia e por crença, sem dúvida nenhuma, acreditar que é por aí que nós combatemos toda forma de racismo, de preconceito, é trabalhando, criando uma cultura de reflexão a partir dessas demandas. O parecer 3/2004 do Conselho Nacional, ele praticamente cria a possibilidade da aplicação, de aplicabilidade da lei. Ele vai dizer o seguinte, então quais são o conjunto de conceitos, quais são os conceitos, os conteúdos que se devem ser ensinados a partir dessa legalidade. Vai dizer quais são as motivações, quais são os objetos e os objetivos, e a Lei 10.639/3 vai dizer exatamente isso. E lá no texto de vocês, da unidade 3, também está dizendo isso. Então, assim, este parecer, ele estabelece claramente qual é a política de educação das relações de educação étnico-raciais. Está muito claro. A partir do parecer, então, 3/2004, que se desdobra a resolução 1 de 2004, que institui, aqui é sério, mais sério ainda, né? Que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino da história e para o ensino da cultura afro-brasileira e africana. Por isso que no texto 3 você tem lá este parecer, esta resolução, especificando dentro de cada disciplina quais são os conteúdos. Dá uma olhada que é importante isso. Em 2008, nós temos a promulgação da Lei 11.645, também conhecida, né? Que faz uma alteração na 10.639. Por similaridade, vai inserir a obrigatoriedade, nesta mesma lei, do ensino de cultura indígena, não só afro-brasileira, africana, mas também se insere aí a cultura indígena, a história da cultura indígena. Isso por essa promulgação da Lei 11.645. Em 2010, o Conselho Nacional de Educação vai promulgar uma nova DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais, ampliando e organizando, olha só o slide está dizendo, né? Ampliando e organizando o conceito de contextualização como inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade, conforme destaca o parecer 7/2010 e o 2018 aí dos BCNs. Em resumo, nós temos o quê? Uma ampliação que o Conselho Nacional de Educação faz a esta causa e aportando então a legalidade dessas discussões. Em 2011, aí nós temos uma introdução, também por similaridade, indução e introdução, dentro da ERER para as comunidades ciganas. Aí a educação cigana passa também, na mesma lei, a ter obrigatoriedade. Por isso que hoje, quando você olha aí, você fala, nossa, nós vemos de vez em quando na nossa sociedade umas discussões. Para que discutir conteúdos transversais? Ou às vezes nas próprias propostas de planejamento pedagógico, tentando dar um viés ali. É legal, faz parte, legítimo e legal. E a escola tem que cumprir essa legalidade. Tem uma citação importantíssima que eu quero tomar a liberdade de ler para vocês, até para praticamente fechar a nossa discussão aqui, antes de eu entender junto com vocês o porquê a sociologia de educação se debruça sobre esta causa étnico-racial, mas eu tomo a liberdade, peço permissão, para fazer uma leitura ainda do autor do CART, dentro do texto que vocês estão lendo aí para a terceira unidade, e gostaria que vocês acompanhassem essa leitura comigo aí no slide. Dá uma olhada nesse slide e acompanhem comigo a leitura. O desenvolvimento da política de educação para as relações étnico-raciais, portanto, é uma política que pertence a agendas nacionais com vínculos internacionais muito fortes. Seus resultados são acompanhados por organismos mundiais que avaliam e monitoram o avanço de pautas que repercutem
e indicações de organização, qualidade de vida, humanização e confiabilidade para investimentos de caráter econômico e de infraestrutura, ou seja, o famoso IDH. Significa atestar imaturidade das instituições, incivilidade e incertezas de capacidade de gestão quanto ao capital humano. Então, não se trata mais de simplesmente querer ou não reduzir os fatores que geram violências e instabilidades no desenvolvimento de indivíduos pertencentes a grupos étnicos vulneráveis. Se trata de aumentar a população socialmente apta a contribuir com a evolução do país perante seus parceiros mundiais. Olha quanta coisa tem aqui e quanta coisa nós podemos tirar daqui. Principalmente entender que o desenvolvimento dessas políticas da ERER, portanto, é uma política que pertence à agenda nacional, com respaldo internacional, a partir das demandas que nós estamos encontrando na nossa sociedade, em especial dentro das escolas. Não é possível que nós ainda tenhamos dentro das nossas escolas, das nossas salas de aula, práticas racistas, homofóbicas, xenofóbicas, praticadas por professores, colegas de trabalho, enfim, por todo mundo que está envolvido dentro das instituições de ensino. A sociologia de educação observa isso de maneira cautelosa e absolutamente proativa. Temos que investigar isso e criar condições para a superação disso no cotidiano das nossas escolas. Por fim, e já praticamente fechando, eu quero destacar duas situações que são competências estabelecidas lá no seu texto das Bases Nacional Curricular Comum. Tanto se discutiu aí, né? Nós estamos discutindo essa base, implantação dessa base e tudo mais. Mas eu quero destacar duas de forte interesse para a sociologia da educação. A número 6, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Não é qualquer coisa. É a ambição, né, dentro das competências. Mas valorizar a diversidade de saberes e apropriar-se de maneira clara desses conhecimentos, porque esses conhecimentos criam emancipação e empoderamento. A de número 8, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com ela. Aqui eu faço uma reflexão. Como é possível, por exemplo, para uma pessoa que está enfrentando dentro da escola, uma pessoa negra que enfrenta práticas de racismo dentro da sua sala de aula, na sua escola. Como é possível conhecer-se, aceitar-se, gostar-se, ter saúde física, mental e emocional enfrentando esse tipo de sofrimento? Não é? Ou para o homossexual, ou para o trans, ou para o imigrante. Quantos casos no nosso Brasil, dos haitianos, agora os venezuelanos, quantas pessoas estão sofrendo todo tipo de prática xenofóbica? Como é possível para essa pessoa ter um ambiente saudável para a sua aprendizagem? Gostar-se, acreditar na sua cultura, defender a sua cultura, ter orgulho de si enquanto ser. Como é possível com essas práticas que nós estamos enfrentando? Por fim, e agora finalizando mesmo, quais são as reflexões que a sociologia da educação traz, joga luz aqui nesse fosso, para a compreensão desse fenômeno, desse fato social? Primeiro, precisamos refletir esta demanda, sem dúvida nenhuma, a partir da sociologia da educação.
Tem que se discutir as práticas, as políticas de educação para a educação das relações étnico-raciais? Sim. Não pode haver dicotomia entre educação e sociedade. Enquanto nós estivermos pensando que educação é uma coisa, sociedade é outra, o modelo está falido. As relações travadas na sociedade são levadas para o interior das instituições educacionais. Eu não gosto muito de usar a palavra reflexo, reflete, mas na verdade é o que acontece. O que acontece na sociedade, ele avoluma-se dentro das escolas. Quem é professor e você que pretende ser, se já não é, você sabe disso. Nós temos os impactos da sociedade dentro das nossas salas de aula e isso é algo significativo. Então nós não podemos desconsiderar. A educação deve ser emancipatória, permitir o protagonismo dos sujeitos, sempre, sempre. O sujeito é o centro da educação, é o objetivo, é a meta. Tá certo? Pensem sempre isso. Estas demandas são fatos sociais e devem ser tratadas cientificamente, e ao tratar disto cientificamente, nós apontamos soluções. De maneira geral, a unidade 3 é um apontamento, primeiro, para a consolidação das leis da ERER, por que é que ela existe. Segundo, é um fato social estas demandas. A demanda de raça, etnia, sexo, gênero, são demandas que estão aí à nossa frente e a sociologia da educação precisa responder cientificamente a essas demandas, criando condições para as possíveis soluções. Passou rápido, né? Essas 3 unidades passaram muito rápido. Mas eu quero agradecer imensamente a você, aluno, aluna, que tem se dedicado aqui ao curso de Ciências, de Licenciatura da Ciência da Computação. A nossa disciplina ela não tem a menor pretensão de parar por aqui, ela não se esgota nessas 60 horas. Lógico que existe algumas prerrogativas que nós temos que tomar cuidado. Existe uma carga horária, existe um tempo, existe um tempo de aula, enfim, são limitadores. E nós procuramos, com muito carinho, fazer um recorte da nossa disciplina, olhando para a constituição dela, enquanto ciência, olhando para os principais teóricos, e esses teóricos criam um ambiente para surgir a sociologia da educação, e agora, vendo que a sociologia da educação, ela se debruça sobre os fenômenos sociais, sobre os fatos sociais, e eu trouxe como exemplo esse fato da educação para as relações étnico-raciais. Eu desejo a você um bom curso, estudem, leiam, se preparem, a disciplina é uma disciplina gostosa e eu espero mesmo vê-los atuando e olhando sempre para a sua sala de aula, olhando para os sujeitos que estão à sua frente, olhando para esta sociedade e imaginando o quanto você é importante para conduzir essas pessoas à sua emancipação, ao seu empoderamento. Muito obrigado e eu desejo sucesso a vocês.